são meus brothers, cara. Você sabe, Diogo, enquanto o pessoal entra, deixa eu fazer um comentário aqui. Essa é uma das alegrias que a gente tem, sabe? No Brasil inteiro, a gente encontrar gente amiga, pô. Eu, quando eu vou aí pro Sul, cara, que é um estado que me recebe muito bem, encontro o Medeiros da Brinks, encontro o Calef, que é uma pessoa aí maravilhosa, um grande amigo meu brother. Encontro o Sandro Menezes, outro cara querido, né? Você. Então essa é uma coisa bacana, que eu tenho muito privilégio de ter aí no Brasil inteiro gente que foi contemporâneo de Tropa de Elite, foi aluno, foi instrutor também, enfim, essa é uma irmandade assim que dá muita alegria pra gente, viu? Não, com certeza. E hoje eu estava conversando com o Calef. Eu conversei com ele hoje de tarde, a gente falou bem rapidamente, mas falamos coisas importantes. Falei com o Calef hoje que a ideia é nós nos apoiarmos, né? Nós, que eu digo em geral, né? Todo o pessoal que trabalha com essa área. Porque mercado tem para todo mundo, né? E cada um trabalha com um nicho diferente, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com artes marciais. A minha paixão, desde que eu tinha 14 anos de idade, né? A minha paixão tá no sangue, né? A arte marcial tá no sangue. A segurança, a polícia tá no sangue também. Então são coisas que eu vou estar sempre conectado. Só que agora eu ganhei mais uma paixão, há uns anos atrás, a programação neurolinguística, que está no sangue também. E hoje, atualmente, o meu foco é a questão da PNL e inteligência emocional, somando com a segurança e artes marciais. Mas então, ou seja, cada um no seu nicho, cada um se apoiando e crescendo, fazendo a comunidade crescer, fazendo a polícia crescer, fazendo o Brasil crescer. E é isso, né? Então, ou seja, um apoiando o outro e não concorrendo, né? Tem mercado para todo mundo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, fugindo um pouco do protocolo, fazer uma confidência aqui. Você sabe que eu viajei para Israel com o Calef, né? Fui eu, meu sócio Roberto Costa, e fomos com o Calef para Israel fazer um curso, um pouquinho antes das Olimpíadas. Foi quando eu conheci melhor o Calef. Quando você viaja com uma pessoa, a hora que você conhece melhor, foi sensacional. Virou um grande amigo meu, frequentar a minha casa, né? Eu tive aí em Porto Alegre, conheci a esposa dele, o Calef joga tênis, né? Então, eu sou praticante de tênis agora, não chego no nível do Calef nem da família dele, que os caras são tudo fera, né, cara? Mas o Calef um dia me chamou aí para um evento, cara, que foi um evento importante, os empresários estavam ajudando a polícia e tal, tinha uma doação de equipamentos e tal, e aí tô lá... Floresta, provavelmente. Exatamente, Instituto Floresta. E aí me levaram, como vocês são super hospitaleiros, me levaram para jantar, tal, não sei o quê. E daqui a pouco falaram assim, tem uma surpresa para você. Nós vamos levar você para andar de kart. Nós estamos aqui um grupo para andar de kart e tal. E aí eu fiquei de boca de siri, que a gente fala aqui em São Paulo. Fiquei quietinho, né, cara? Me levaram lá no kart, os caras tudo com capacete, luva. Eu fui pegando lá, cara. Só que eu não contei um detalhe, né? Que eu já tive um kart na minha vida, né, cara? Que sacanagem. E aí logo na tomada de tempo, eu já peguei acho que 4º ou 5º lugar, porque eu não conhecia a pista, né? Mas eu peguei o jeitinho e depois ganhei a prova, cara. E os caras pegaram no pé do Calef e falaram, porra, como é que você traz o cara aqui pra rapelar a gente? Mas eu não tinha contado, agora tô contando aqui ao público que eu tinha uma certa experiência, né? Por isso que eu ganhei. Sim. Já tinha um Coringa na manga, né? Tá certo? Mas deixa eu terminar a história do Silvio Santos. Vamos lá. Deixa eu terminar a história. Aí o que aconteceu? Quando o comandante-geral me chamou lá e me deu essa ordem, que eu falei, mas comandante, eu até tentei reverter, ele falou, não, decisão tomada. E aí quando o governador chegou, eu devo dizer que eu fui contra a ida dele para lá, mas sou honesto em dizer que quando ele chegou lá, ele foi muito correto, porque ele veio conversar comigo e eu falei, olha, governador, o senhor não veio aqui para negociar, o senhor veio aqui só para se apresentar aqui, e então o senhor, por favor, se apresenta, fala que está aqui, fala que está sob controle e joga para mim. E aí eu volto lá para o Silvio não sabia, né, isso daí. Aí ele falou assim, aí eu fiz do limão uma limonada, foi a minha estratégia. Eu falei, Silvio, você tinha me falado minutos atrás que se o secretário viesse para cá, estava tudo resolvido? Ah, sim, isso mesmo, já falei com o Fernando aqui, o secretário chegar aqui, está resolvido na hora. Eu falei, eu vou fazer melhor.
vou trazer aqui o governador do estado. Como se fosse eu, né? Sim, e aí, sim. obviamente, você imagina, ele pediu o secretário ver o governador, e o governador, que era o Geraldo Alckmin, chegou lá, fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele falou, até decorei, ele falou assim, ó, Silvio, aqui é o governador Geraldo Alckmin, estou aqui para garantir a sua integridade e a do Fernando, é só seguir as orientações do Dr. Luca, já sob nosso comando, e vai conduzir aqui a sua saída. E aí, eu fiz a saída, mas foi muito frustrante para mim, sabe por quê, Diogo? Porque depois tive que justificar para um monte de gente o porquê que o governador foi para o local. E como eu estou fazendo agora também, sabe? Porque não é adequado você trazer padre, político, religioso. É muito ruim esse tipo de coisa. Parentes tem que ser pensado muito bem. E não é à toa que a doutrina fala, crise é um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia. E a polícia tem que ter a sua estrutura para resolver. Né? Com certeza, com certeza. Eu respondi a pergunta do nosso companheiro aqui, né? Não, perfeito, perfeito. Não, e essa jogada aí, só um parênteses, né? Essa jogada aí de se valer da ideia do governador pro Silvio Santos, né? Isso aí foi pior que o Ducati, né? Essa aí foi pior que a sacanagem do Ducati. Né? E eu devo dizer também que essa ocorrência do Silvio Santos, ela projetou o GAT demais aqui em São Paulo, sabe? A um patamar de credibilidade, de respeitabilidade, e a parte mais bacana que hoje, né, eu colho disso, é chegar lá no GAT, como foi agora que inauguraram o GAT, virou agora comando de major. O GAT hoje pertence a um batalhão de operações especiais, que é o 4º batalhão de choque aqui, e eu chego lá hoje, numa solenidade, os tenentes se aproximam de mim, sabe? E falam, pô, existe um GAT antes do Capitão Luca e um GAT depois do Capitão Luca. Esse é o legado que eu deixei para aquela garotada. E o mais legal é que eles estão seguindo rigorosamente essa tocada, por isso o GAT hoje é uma tropa de elite maioral, sabe? Uma tropa de elite madura, bem bacana. Show de bola. Comandante, outra pergunta aqui. De uma maneira resumida, assim, a diferença da doutrina de gerenciamento de crise e negociação dos Estados Unidos, de Israel e de outros países, incluso o Brasil. Todos seguem um mesmo padrão ou Israel, Estados Unidos é diferente do Brasil? Vamos ficar com esses três aí, de repente, para não espalhar tanto, né? Brasil, Israel, Estados Unidos, tem... Israel, Estados Unidos e Brasil, eu diria que tem a mesma pegada, até porque a nossa doutrina, a doutrina de gerenciamento de crises, que nós tivemos contato em 1994, ela foi desenvolvida pelo FBI, na Academia de Quântico, na Virgínia. E ela serviu de inspiração. Os Estados Unidos os americanos têm uma coisa que é muito bacana de manualizar os procedimentos, né? Cria um problema, eles debruçam em cima do problema, acham as prováveis soluções e manualizam isso daí. Então, a doutrina que inspirou o GAT de São Paulo foi a doutrina proveniente do FBI americano. Por que eu digo que Israel é diferente? Porque Israel tem problemas de criminalidade envolvendo terrorismo, envolvendo outra pegada, né? Então eu imagino, por exemplo, que a negociação lá em Israel, se é um agente terrorista, ela não vai ter a mesma dinâmica daqui do criminoso comum que faz um assalto num estabelecimento comercial. Lá é pegado. Eu me lembro, eu fui 2 vezes para Israel, a última foi com o Calef, que eu já comentei, mas na primeira vez eu fui fazer um curso nesse nível, né, um curso de operações especiais, e eu me lembro, você atua com artes marciais, lá era o Krav Maga, né? E o Krav Maga era de um nível que, se nós aplicássemos aqui no Brasil, todo mundo ia para a cadeia, né? Por lesão corporal de natureza grave. Mas lá é imobilizar num nível de quebrar membro, de, sabe, torcer pescoço, enfim, para tirar de combate mesmo. Mas por quê? Porque lá o cara está lidando com terrorismo, né? Eu me lembro que quando falava de ocorrência com o refém lá com eles, falava assim, ó, se um soldado israelense é sequestrado por um grupo terrorista palestino, por exemplo, a família já até compra o caixão, cara, porque já sabe que não vai ter negociação, não vai ter liberação de ninguém. Essa é uma característica do israelense. Segunda característica, se o cara veio aqui e jogou uma granada, eu vou lá e jogo um míssil.
A resposta é imediata e dobrada. Dobrada sim, para falar que se matou um aqui, eu vou lá e mato 10, entendeu? Não é nem a altura, é dobrado, né? E imediato. Não tem, essa é uma cultura do israelense e, obviamente, que dentro das características de um país minúsculo, rodeado de inimigos, não dá para ser diferente. Agora, nós não podemos trazer tudo o que a gente vê lá e querer aplicar aqui, porque é uma outra realidade, uma outra sociedade, um outro embasamento legal. Então, a inteligência está em ver o que pode ser aproveitado, fazer o que nós chamamos de aclimatação aqui, né, para poder adaptar. Algumas coisas são úteis, outras não, né? Vou dar um exemplo, você do que eu estou falando. Eu me lembro uma vez que tem uma pista, nesse curso que eu fiz, tinha muito tiro. E nós saímos com uma arma portátil, uma submetralhadora Uzi e uma pistola. E em Israel, diferente dos Estados Unidos, eles usam muita coisinha, cordinha, coisa que puxa, aparece com corda, é tudo muito, muito manual. Nos Estados Unidos é tudo elétrico, né? Tudo eletrônico. E aí eu entrei na pista, Diogo. Quando eu entrei na pista, 3 metros de mim surgiu um alvo. E eu comecei a atirar no alvo com a submetralhadora, porque a pista envolvia transição de arma, inclusive. Sair da metralhadora para a pistola. Aí eu comecei a atirar naquele alvo, dei 2 tiros, já furou aqui o buraco, e eu já comecei a querer caminhar a pista. O instrutor brincava comigo, mas ele estava ele falava inglês, mas naquele momento ele começou a falar em hebraico, eu não entendia absolutamente nada, aí ele voltou ao exercício. Aí me chamou lá e falou, por que você parou de atirar? Eu falei, porra, parei de atirar porque eu matei esse inimigo. Esse alvo. Olha os buracos. Ele falou, não, mas não caiu. Eu falei, mas olha os tiros. Não caiu. Pode ir embora. Aí eu voltei, mas eu já tinha visto um pedacinho da pista. Fiquei no fim da fila, os meus colegas todos foram, aí eu volto novamente. Uma Uzi com 30 tiros no carregador e uma pistola com 14. Aí eu entro na pista, sobe o alvo, mesmo que tinha subido. Eu dei 2. Pá, 3, pá, 4, pá. Ele me fez dar os 30 tiros no alvo. Quando dei o último tiro, que acabou a munição da metralhadora, que eu peguei a pistola, aí ele derrubou para eu continuar a pista com a pistola. É claro que a pista não foi terminada, porque não tinha munição suficiente. Mas qual foi a lição que ele quis me dar? A lição que ele quis me dar, Diogo, foi de que aqui você só para de atirar quando o alvo está inutilizado, quando o cara está no chão. Esse papo de dar 2... Por isso, lá acabei com essa história do double tap que a gente aprendia aqui, né? Double tap. Tem esse papo do double tap. Aqui você atira até o cara parar a agressão, cara. Parou, caiu, amorteceu, só largou a arma, aí você para. Porque você vai dar um tiro do double tap, de repente é um cara gigantesco, dá 2 tirinhos lá, o cara nem sente que tomou. A não ser que pegue numa região vital. Então esse papo do double tap que a gente aprendeu na polícia aí, né? O gato pegou de todas essas coisas antigas, né? Hoje você atira até o cara amolecer, né? Foi aí em Israel eu aprendi assim, cara. Sim. E eu pergunta do nosso amigo internauta aí, né? Sim, perfeito. Não, até porque eu tenho contato com o pessoal de Israel, porque essa arte marcial, o Kapap, ela é israelense, né? Então, por óbvio que o líder é israelense. É um major da reserva de Israel, o major Avi Nadia. Fora a experiência militar dele, o cara é um grande mestre em artes marciais, né? Então eu já passei por vários treinamentos com ele. E é bem isso aí. E eles não têm tolerância, eles não têm paciência, é ali, né? É ali. É o padrão deles, uma palavra que é kadima. Kadima é à frente, cara, não recua. Sabe, o israelense, nesse aspecto de segurança, né, é uma coisa assim que tem que tirar o chapéu para os caras, sabe? Porque tá dentro do DNA dos caras, desde criança eles aprendem isso, né? Então, exatamente. O israelense leva isso muito a sério, sabe? É um povo que tem baixa tolerância a qualquer sinal de alguma coisa contra o povo judeu, sabe? Qualquer coisinha, os caras ficam muito atentos. Não deixam fazer aproximações sucessivas, que é uma expressão que a gente utiliza no meio militar, sabe? A qualquer sinal, os caras já vão lá, já fica antenado, né? É bem interessante isso. Temos muito a aprender com o israelense em termos dessa cultura de segurança, sabe? Sim. Inclusive esse major que eu falei agora, de Israel, eu vou fazer uma live com ele.
Já está combinado. Ah, que bacana, que bacana. É claro que eu vou contar com um intérprete, né? Porque o meu inglês é péssimo e o dele também. E o dele também, né? Para ter uma ideia, quando ele escreve, né? You, você, né? You, em vez de colocar Y ou U, ele coloca a letra I e a letra U. Aí, como é que o Google Tradutor vai traduzir isso daí, né? Então, não tem como, né? E, então, eu vou contar com um tradutor, mas agora, em breve, a gente vai ter aí, né? E, realmente, a doutrina deles é totalmente diferente, né? Bacana, bacana. Comandante, olha só, uma outra pergunta aqui do Júlio. O Roca, só para antes de fazer a pergunta, o Roca, ele teve que sair da live, ele deixou um abraço para nós, agradeceu, disse que foi uma ótima live, mas ele teve que sair porque ele não consegue ainda negociar com a esposa. Ele não conseguiu negociar para ficar mais tempo, né? Então ele tem que aprender ainda a negociar com a esposa, mas agradeceu aí e deixou um abração para nós dois aí, o Roca. Obrigado. Negociar com a esposa não é fácil, né? É um dos requisitos aí bem difíceis. Vamos lá. Pergunta do Júlio. O colete de proteção balística deve ou não ser fornecido ao causador da crise? Ótima pergunta. Existem na negociação, na doutrina... Comandante, só para complementar aqui, ele colocou o seguinte, né? Que estudando o gerenciamento de crises, ele entendeu que não deve ser entregue. Porém, ele observa que em várias ocorrências ele percebe que é fornecido. Por isso da pergunta dele. Ótima pergunta, eu vou explicar direitinho isso daí, tá? Porque me fazem com muita frequência a pergunta. Se você olhar na doutrina, tem chamado, inclusive no meu livro, tá isso aí, itens não negociáveis. O que são itens não negociáveis? Armas, drogas, tudo que pode prejudicar a crise. E o colete, em geral, ele entra nesses itens não negociáveis. Mas o colete merece uma observação. Se você chegar no início de uma ocorrência, o criminoso está ali, ainda começando a ocorrência, o cara fala, me dá um colete, nesse momento é um item não negociável, porque você nem sabe como é que vai terminar aquele negócio. De repente, o colete vai servir como um reforço a mais para ele. Então, neste momento, é um item não negociável. A doutrina está correta. Agora, imagine a seguinte circunstância. Tem 10 criminosos, 5 reféns, a ocorrência começou meio-dia, quando foi 2 horas da tarde já saíram 4 reféns, só tem 1, já saíram 5 criminosos, só tem... vai saindo, tudo está caminhando bem, aí falta um cara para sair, um criminoso, já entregou, tudo que foi combinado, está numa ascensão bacana, a única coisa, o cara está com medo, está com medo de sair dali, ele falou, dá um colete que eu quero me render com segurança. Tá claro que o colete, nessa circunstância que eu exemplifiquei, não é para aumentar a proteção do cara, é só para aumentar a confiança dele naquilo que foi combinado. Claro. Então aí eu recomendo, não vejo problema nenhum de você ceder um colete para o cara se sentir ali saindo seguro, que vai ser cumprido o que você combinou, do cara não ter nenhum tipo de trapaça, né? Porque nós negociadores não damos bola nas costas, a gente cumpre o que é combinado. Uma das lições, a penúltima lição desse livro aqui, cumpra o que é combinado. Pensa bem o que você vai falar para não dar bola nas costas. Por que isso, Diogo? Porque o criminoso lê jornal, o criminoso vê TV, e o criminoso conversa com outro criminoso. Se você chegar lá, como aconteceu comigo, depois de tantas ocorrências que eu participei, o criminoso falou, manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Eu não contei o que eu fiz logo. Eu perguntei, falei pro policial que estava ali, antes da gente entrar, falei, pergunta por que ele tá falando isso. E aí o policial falou assim para ele, vem cá, mas você conhece o pessoal do GAT? Ele falou, eu não. Mas teve um parceiro meu que estava numa parada aí, o pessoal do GAT foi lá, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. O bandido tem benchmark também, sabe, cara? A gente não dá bola nas costas, porque se você der bola nas costas, na outra você está excluído, o cara não confia mais em você. Né? Você aparece, seu nome vai para o hall lá dos caras que sacaneiam, dos caras que não são corretos, entendeu? E aí acabou sua carreira como negociador. Então a gente cumpre o que é combinado. Voltando ao colete, em algumas circunstâncias, nunca no começo, mas no final, quando você tem certeza que está ali todas as evidências, a ocorrência vem progredindo sensacionalmente, viu bem, né?
e você tem certeza que o cara só quer aquela proteção psicológica, sabe, para poder se entregar, eu não vejo mal nenhum em entregar um colete. Sim. Não, ótima pergunta e, no meu ponto de vista, a resposta melhor ainda, né, porque deixa muito claro, na minha visão, né, me corrija, por favor, deixa muito claro o seguinte, muitas vezes o manual, ele não é um manual comentado, é um manual que tem tópicos. E, exato, por exemplo, o cara lê, não entrega colete. Sim, mas depende do contexto, depende do momento, que nem o comandante explicou agora. Nunca no início, nunca entrega o colete no início. Não sabe quem é aquele cara, qual é os objetivos dele, qual o perfil psicológico dele, enfim, tantas coisas. Aí depois, né, talvez é só aquilo que está faltando, né, comandante? Para o cara se entregar. Ele já colaborou em tudo, só aquele detalhezinho, porque ele está com medo mesmo, né? É o caso, por exemplo, eu falei aqui, né, que em tese não é legal se levar advogado, parente e tal, mas de repente, em uma situação de término de uma ocorrência, de repente o cara quer o advogado dele, para falar, olha, eu quero ouvir do meu advogado que está tudo sob controle. Aí você pode ter lá o advogado no comitê de crise, não ali no tete-a-tete, na negociação, mas de repente franquear, só para fazer aquele fechamento, sabe? De repente é o que está faltando para um criminoso mais bem preparado, aí muitas vezes o cara já é um criminoso quanto mais, já tem um advogado, e o cara falou, quero só meu advogado aqui, tá tudo certo. A doutrina fala, é um assunto para resolver pela polícia, mas de repente, sabe, esse arrematezinho eu não vejo como mal, né? Claro. Parente, mesma coisa, traz a minha mãe, mas não vai trazer a mãe no começo, como eu já vi acontecer. Claro. Traz a minha mãe, traz o meu pai. Isso aí foi engraçado. O cara falou, traz o meu pai. Aí o policial, que era despreparado, engoliu com chumbar de tudo esse pedido, achando que ia resolver. Aí quando chegou o pai dele lá, o vagabundo falava assim, aí, tá vendo, pai? Se você não tivesse me batido, não tivesse batido na mãe, não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, piorou a situação. Então você não sabe qual que é a relação que tem para trazer um pai, uma mãe, um parente, né? Ou mesmo um advogado. Então você tem que ir com cuidado, não pode ser assim, não, porque não. Não, depende. Né? Agora, arma, por exemplo. Arma não tem sentido, pô. Arma, eu não consigo ver uma hipótese de dar uma arma pro cara. Droga. Por que vai dar droga pro cara? Não vejo sentido, né? Com certeza. Agora, realmente negociável, né? Um parente ou um advogado, em algumas circunstâncias, eu acho que é até tolerável. Sim. E me corrija, por favor, né, se eu estiver equivocado, essa questão do familiar, no início, principalmente, né, a não ser que seja aquele contexto todo, que já muito bem explanou, mas no início, não sei se não é, de repente, o cara tá armando um teatro, um circo, para se vingar daquela pessoa que tá chegando, da esposa, etc e tal, e eu não sei nada a respeito dele, né? De repente ele só quer se matar na frente da pessoa. De repente ou então quer matar a pessoa, como já havia acontecer. O cara... E o forma assim, não... melhor das boas intenções, mas fez errado, franqueou a vida da mulher lá, pôs a mulher para conversar com o cara tete-a-tete. Aí eles começaram uma discussão, sabe, Diogo? Porque ele tinha desconfiança de que ela tinha traído. Tinha traído o rapaz aí durante o tempo que estava. Aí começou uma discussão lá, uma DR, rapaz, uma discussão de relacionamento. Quando eu cheguei no local, putz, que eu vi aquilo, tudo franqueado pelo meu colega, que por falta de conhecimento fez essas concessões indevidas no começo da ocorrência. Não pode. Imprensa, outro problema, cara. Imprensa longe. Dá entrevista assim durante, escolhe um porta-voz lá para dar uns boletins, né? Eu acho bacana fazer isso daí, correto. A imprensa tem o dever de informar, o público tem o direito de saber, mas nós temos o dever de cuidar da vida das pessoas, né? Não pode franquear acesso da imprensa, porque se franqueou o acesso de uma emissora, a outra fica com ciúme. Dá problema, cara. Então a imprensa, no seu lugar, um lugar designado por você, aí vai bem. Já deve ter visto esse vídeo, eu não me lembro agora qual lugar é, mas a polícia de lá usa um uniforme verde, se não me engano, tipo o verde que era do exército há anos atrás, aquele verde escuro. Eu não lembro que lugar é,
mas tem uma ocorrência com os caras, são 2 caras que pegaram um rapaz lá de refém numa parada de ônibus, se eu não me engano. E aí tá o repórter e o cinegrafista, e tá o repórter dando as ordens para a polícia e dando as ordens para os delinquentes. Já deve ter visto esse vídeo. Se não viu, eu lhe mando outra hora ali, porque... assim, ó, sem comentários, né? Mas ao mesmo tempo, eu estou vendo que houve uma evolução muito grande, sabe, Diogo, nas polícias, né? Hoje, boa parte das tropas de elite, aí no Brasil inteiro, o pessoal já tem uma noção muito boa, sabe? Já faz as coisas bem bacanas, né? Eu tenho visto que houve uma evolução bem legal nesse. Não, totalmente, eu acredito que totalmente, né? Totalmente mesmo. Com certeza. A nossa polícia aqui da Brigada Militar mesmo, o pessoal é bem evoluído nessa questão de negociação, gerenciamento, pessoal muito evoluído aqui na nossa região. Então, creio que todos os lugares evoluíram muito, né? Com certeza. Disso eu tenho orgulho na polícia. Eu acho que as tropas de elite, as tropas especiais, os BOPs, né, os batalhões de operações especiais, fizeram um trabalho bem bacana no decorrer desses últimos 15 anos, sabe, de amadurecimento, de evolução. Sim. Pena que nós temos ainda alguns policiais que ousam querer viver numa época que não cabe mais, né? Querendo fazer umas patifarias, querendo fazer umas bizarrices, querendo fazer umas ações que colocam de joelho a instituição, sabe, rapaz? É muito ruim isso aí. Caso, por exemplo, hoje aqui de São Paulo, lamentavelmente, estão presos, né? Mas fica sempre muito manchada a instituição por conta disso, né? A gente perde ponto com isso, né? Lamentavelmente. Claro, com certeza. Porque a população, em geral, uns sem maldade e outros com maldade, eles generalizam, né? Eles generalizam e a generalização, trazendo de novo para dentro da PNL, né? Impossível eu não chamar alguém que eu sei que é um superior hierárquico de senhor, e impossível não falar em PNL. Algumas coisas que são bem difíceis. Dentro da programação neurolinguística, nós temos os filtros de percepção. O que são os filtros de percepção? Generalização, omissão e distorção. Generalização é um caso que nem esse da polícia. Ou seja, um policial faz algo errado e as pessoas... a polícia não presta. Ele generalizou. Né? Outro, é que nem discussão de briga, às vezes, de marido e mulher. Seja o homem ou seja a mulher. Um deles, nem vou dizer o homem ou a mulher, mas um deles diz A. E o outro entende B. Mas não foi isso que eu disse, tu está distorcendo o que eu disse. E, de fato, a pessoa utilizou um dos ditos filtros de percepção chamado de distorção. Né? E talvez a pessoa que comunicou, ela usou um filtro que é a deleção. Ou seja, por exemplo, eu chego assim para o senhor e digo, tu já fez o que eu te pedi? Mas eu não falei o que foi que eu pedi, né? Talvez eu tenha pedido várias coisas, né? Quem está ouvindo, mas o que ele me pediu? O que especificamente? Então, de repente, quando eu comunico, eu estou usando um dos filtros, ou seja, eu estou omitindo. Tu já fez o que eu pedi? Eu omiti. E o outro distorce, usa outro filtro. E aí tá feito o conflito, né? Tá feito o negócio, né? Então, é um filtro de percepção existente, né? Tipo a generalização. E aí um policial faz algo de errado, é toda a polícia, toda a corporação que é verdade. A gente fica exposto demais, né? Sim. Por isso que é interessantíssimo sempre essa questão de bater nessa mesma tecla, de valorizar quem faz as coisas corretas, tentar doutrinar aqueles que fazem o errado, se valer de bons exemplos, né? Se valer de bons exemplos, como eu citei do seu caso, eu já admirava o seu trabalho perante a questão de negociação policial, negociador policial, eu achava muito interessante. Duas pessoas que eu admiro muito, o senhor, a nível nacional, e o coronel Pacheco, aqui do Rio Grande do Sul. Que é um grande negociador. É uma referência aí do Sul, né? Tem livro escrito, inclusive, né? Exato. Sou um berço também de bons profissionais aí, de gente que se dedica, né? Bacana.
Sim. Então ele é um dos que eu quero convidar depois, posterior, para fazer uma live também, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Então, eu admirava o seu trabalho como negociador policial e admirei essa sua maneira que o senhor migrou para o mundo corporativo, usando, até porque eu também atuo como palestrante nessa questão de para pessoas, para o mundo corporativo, e eu achei fantástico isso aí, né? De pegar os conceitos do gerenciamento e negociação policial e tocar lá dentro do mundo corporativo. Negócio agora eu tive todos os meus eventos cancelados por conta da Covid, né? Mas esse nicho, sabe, de fazer palestras de negociação e de liderança das tropas de elite para as empresas de alta performance foi uma coisa assim que me alavancou bastante nos últimos anos, sabe? Eu dei muitas palestras, muitas empresas, muitos eventos e foi uma coisa bacana. E dava muita alegria também fazer isso, porque as pessoas saíam também com uma imagem diferente da polícia, sabe? Quando você chega numa empresa e você fala, ó, uma tropa de elite tem esses valores, tem esses princípios, os caras, pô, sério, meu, puta, não. Eu fui muitas vezes, depois de uma palestra, pô, muito obrigado, cara, puta, olha, você tirou, pô, a gente não sabia de gente assim, sabe, cara, falou, pô, a maioria dos policiais, de todas as polícias, a maioria dos homens e mulheres de segurança são gente de bem. Infelizmente tem uma minoria que depõe contra a classe e infelizmente é a minoria que acaba ocupando os noticiários, né? Porque a mídia não fala bem das ações que a gente faz bem, né? Claro. Ela até porque notícia em si é algo problemático, né? Então, se tem espaço na mídia, são os fatos ruins que a gente protagoniza, né? E, consequentemente, isso, como você disse, gera lá uma imagem da instituição ruim. Claro. Mas até isso me era prazeroso, porque quando eu chegava lá e falava dos princípios do GATT, que são aplicados aí nas empresas deles, né? E os caras reconhecem isso como valor, pô, o cara, caramba, que legal, né? Então, eu acabava também fazendo um trabalho de rearranjo, vamos dizer assim, da imagem distorcida da instituição na mente dessas pessoas do mundo corporativo, né? Dando até eu gostei, eu estava vendo um vídeo seu lá, e uma expressão que eu vi usar, que eu achei legal, legal ele usar essa expressão, uma ressignificação, né? Fazendo as pessoas dando um novo significado, muitas vezes, para uma visão que eles tinham da polícia, né? PNL pura, né? Ressignificação é PNL pura, né? Exatamente. Aí quando eu ouvi falar aquela expressão, mas isso é PNL, porra. PNL pura. Eu não sou estudioso de PNL, não sou especialista, mas eu tive alguns conceitos, alguns contatos, né? E uma delas, aliás, ressignificação, eu aprendi bastante quando a gente lidava com o chamado estresse pós-traumático, né? Quando a pessoa é vítima de uma situação como refém, ou a pessoa foi vítima de uma violência urbana, ela fica com aquele trauma, né? E a gente tinha uma psicóloga que nos assistia lá no GAT, que nos ensinou a lidar um pouco com isso, para orientar a pessoa a procurar um profissional da área, para poder fazer uma ressignificação daquele evento crítico na vida, para evitar situações posteriores como síndrome do pânico e outras coisas. Sim. Porque o princípio da ressignificação, de uma maneira bem tosca falando aqui, é o quê? Que fatos nada mais são do que fatos. Aí cabe a cada um de nós dar o seu devido significado, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, de acordo com a bagagem, com a experiência de cada um, né? Mas fatos são fatos. E cada um agora que dá o seu devido significado, né? Por isso, ressignificação. Mas quando eu vi o senhor falando aquela palavra, show de bola, cara. Gostei de ver ele falando isso daí. Fechou todas. Comandante, olha só, eu vou fazer só... Eu acho que eu vou limitar, de repente, da minha parte, ficava até a meia-noite conversando aqui, mas eu não quero abusar do seu tempo aí também, né? E eu vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui, depois faço meus agradecimentos, deixo o senhor fazer seu encerramento também, para não abusar Obrigado. Não abusar demais, né? Então, deixa eu ver aqui, o Bruno, ele pergunta a questão de bebida alcoólica. Se o sequestrador pedir ao negociador bebida alcoólica,
entrega ele ou não, ou pesquisa primeiro o histórico dele dentro do possível? Obrigado pela pergunta, Bruno. Bebida alcoólica é um item não negociável, exceto numa circunstância. Se de repente for um tomador de reféns, que em geral em crime passional, como já aconteceu conosco, do sujeito ser um alcoólatra. E aí que acontece? A abstinência do álcool faz com que o cara comece a ter manifestações físicas, como tremores, e aí, acompanhado de um médico, você pode eventualmente até dar lá uma dose de uma cerveja, alguma coisa assim. Já aconteceu comigo isso. O cara tinha delírios tremens, né? Tremos, é uma expressão que o cara fica com tremor, não consegue mais raciocinar pela abstinência do álcool. Então, numa situação limite como essa, eu não vou falar que é totalmente proibido, mas recomendo sempre um acompanhamento médico. Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo também numa ocorrência, e foi um policial no hospital militar nosso. O cara passava por um tratamento de psiquiatria e ele pegou uma pessoa como refém dentro do ambulatório, sabe? E aí o médico que o tratava deu uma dosagem de um medicamento que ele foi determinante para o sujeito voltar à calma e conseguir terminar. Ele estava num surto psicótico e o medicamento foi determinante. Tinha um médico orientando nesse sentido. Claro. Que em situações excepcionais, com alguém... Excepcionais, estou me referindo assim, a um cara alcoólatra mesmo, inveterado, ou uma pessoa que passa por... Eu acho que eu abriria essa possibilidade como uma possibilidade. Show de bola, show de bola. E olha só, pessoal, olha a importância desse bate-papo que nós estamos tendo agora aqui, porque tudo isso aqui não está nos manuais, pessoal. Isso aqui não está nos manuais. Verdade, é verdade. Imagina, tu pode comprar um livro do FBI, tu pode pesquisar, isso aqui não está nos manuais. Isso aqui é muito coisa do comandante Luca, coisas assim que ele foi lá, ele estudou, ele aprendeu a vivência dele, né? Então isso aqui não está nos manuais, pessoal. Isso aqui não está. É uma verdadeira aula. Por isso que eu falei, por mim eu tocava até a meia-noite isso aqui, eu só não vou abusar da confiança dele aqui, né? Não vou abusar da confiança dele. Vou passar a última pergunta aqui agora, pessoal. E depois tem meu agradecimento ao comandante, deixo ele encerrar também. Vou passar a última pergunta. Antes de passar a última pergunta, o Gilson. Gilson MGS, não sei o que é MGS, mas é o Gilson. Parabéns pela live. Atualmente sou juiz de direito, mas fui oficial da PM. E aprendi muito com o Coronel Luca. Nem precisa falar, o Gilson. Esse rapaz, hoje é um juiz, ele foi oficial da Polícia Militar, foi tenente. Enquanto tenente do interior, ele tinha lá um grupo que ele fazia, né, um grupo de força tática, que ele aplicava a doutrina. Ele foi instrutor dos meus cursos do GAT, um rapaz assim de altíssimo nível. Só que aí a polícia de alguma maneira ficou pequena diante da grandeza desse rapaz e ele virou juiz de direito, né? Juiz de direito. Faz tempo que eu não tenho contato com o Gilson, queridíssimo amigo. Gilson, muito obrigado por participar dessa live. Eu espero ter contato contigo mais frequente. Não sei por onde você anda, mas dado o seu talento, já imagino que deve estar numa comarca mais próxima, né? Caso tenha tido esse desejo na vida. Mas o Gilson foi uma das grandes contribuições que a Polícia Militar de São Paulo deu para a magistratura paulista. Grande cara, Gilson. Legal, show de bola. Pessoal, então, como eu falei, eu vou fazer mais uma pergunta só, depois faço meus agradecimentos ao comandante e deixo ele encerrar. Só que antes disso, antes que eu esqueça, né, que é tanta coisa, e para mim isso aqui é uma verdadeira aula. Por mim, eu ficava só eu e ele conversando aqui, tirava todo mundo, tô brincando, mas por mim é um prazer enorme estar aqui ouvindo, aprendendo. Vou rever essa live depois, com certeza, anotar cada tópico, cada coisa que ele falou, porque quando eu falei que realmente eu sou um admirador do trabalho dele, eu não estou brincando, eu estou falando sério mesmo, é isso mesmo, eu sou um admirador mesmo do trabalho dele. É uma pessoa que me inspira, que eu sigo,
né? E quem me conhece sabe que eu elogio, mas não sou de elogiar muito, né? Tipo assim, eu dou um elogio moderado, né? Mas eu estou exagerando porque realmente eu admiro muito o trabalho dele, né? Fiquei muito feliz quando eu fiz o convite. Até não sabia, faço, não faço. Acho que ele não vai topar, né? Deve estar cheio de coisa para fazer. E aí eu pensei, cara, eu já tenho um não dele. O máximo que ele vai me dizer é um sim ou não. O não eu já tenho e eu vou seguir minha vida. Né? Segui lá. E fiz a pergunta e ele na hora aceitou. Né? Na hora aceitou. É um prazer poder compartilhar isso que, na verdade, foi eu me sinto até no dever, sabe? Quando eu escrevi esse manual, o Manual de Gerenciamento de Crise, que está aqui, foi uma forma de eu devolver para a polícia, para as polícias do Brasil, aquilo que eu aprendi com a polícia, né? Para os meus colegas que vieram na sequência, porque isso aqui, sabe, Diogo, é uma corrida de revezamento. A vida da gente é uma corrida de revezamento. Quando você está com o bastão na mão, é sua obrigação fazer a sua melhor trecho, e depois você vai passar o bastão para alguém. E eu passei o bastão a outros que me sucederam, e estou muito feliz que eles estão dando sequência nisso daí, né? E aí aparece gente que faz tanto tempo que eu não vejo, não falo, que é o caso do Gilson, o Calef. Bom, o Calef eu falo com mais frequência, Sandro Menezes e outros que me honram com as perguntas. É uma alegria enorme, sabe? É bacana poder colaborar. Vamos à última pergunta aí que você quer fazer. Vamos lá, então. Então tá. Comandante, bem rapidinho aqui, como eu estava falando ali. Ele aceitou meu convite e não foi só esse. É aquele negócio, né? O cara... É aquele negócio, né? A pessoa te dá o dedo, tu quer a mão. Te dá a mão, tu quer o braço. E aí tu vai indo, né? Aí eu fui devagarzinho, fui negociando também, né? Ele aceitou meu convite para a live e depois eu estendi meu convite. Eu vou lançar um pós-graduação na área de segurança, que eu estou para lançar agora em breve. Calef está comigo nessa brincadeira aí, Calef está comigo, o subtenente Roca está comigo, e mais outros nomes de peso. Óbvio que o comandante Luca tinha que estar junto, né? Óbvio que ele tinha que estar junto. Vou aplicar nesse módulo na sua pós-graduação o mesmo conteúdo que eu aplico aqui na Fundação Instituto de Administração, que é a FIA aqui de São Paulo. Vai ser o mesmo conteúdo, vai ser um negócio bem bacana. Nós estamos fazendo agora também no módulo online, por conta da Covid, né? Não perde muito. O oficial é sempre mais bacana, a gente fica mais interativo, mas não perde muito não, pela plataforma Zoom nós estamos fazendo, está sendo super bacana. Sim. Você já pode contar comigo, eu vou estar junto sim. Show de bola. Não é só uma questão, é uma questão altruísta também, sabe? Dividir o conhecimento, sabe? Eu sempre tive essa pegada lá no GAT também. Sim. Fazer os nossos cursos, levar todas as nossas apostilas, todos os nossos conhecimentos. Sim. Claro. Beleza, então vai ter Diógenes Luca no pós-graduação que eu estou lançando agora em seguidinha. Fica ligado, pessoal. E vou trazer ele presencialmente em Porto Alegre também. Vamos fazer um evento presencial, só ajustar detalhes. Vamos fazer um evento presencial aqui. Você já mais ou menos abordei o assunto, mas eu sei que ele vai me dizer que sim. Vamos trazer ele aqui, fazer um evento. Quem sabe, lança aí uma parte faço ali que nem banda de rock, né? Tem lá aquela banda lá que faz a abertura, eu entro lá com a PNL e depois o coronel vai lá e arrebenta com a negociação. Olha aí. Né? Então, missão dada, missão cumprida. Mas vamos à última pergunta aí. Cover Gordinho, o repórter. Qual o pior criminoso para negociar? O que sabe o que está fazendo e planejou, ou o louco que caiu do nada e fez acontecer ao acaso? Sem sombra de dúvida, o segundo. O cara que é o oportunista, o cara que não planejou muito bem, o bandido pé de chinelo. Esses criminosos mais preparados, no sentido de assaltante de banco, ladrão de carga, esses criminosos que fazem os crimes que a gente chama de forma seletiva, né, que escolheram e planejaram o alvo, em geral já tem uma vida criminosa, o cara já foi preso, então esses não dão muito trabalho. Quando não deu certo, foram cercados, eles só têm o medo do confronto inicial, no começo faz os reféns ali, mas se chegar lá um bom negociador, um bom agente da crise, fizer o isolamento da área, a contenção da crise, chegou lá, acabou, resolve. O problema são os intempestivos, aqueles, né, a gente chama de meio calça curta, boca aberta, né, gente meio despreparada,
inconsequente, ou às vezes jovens que estão ainda com cheirado de cocaína, estão alterados por conta de droga, esses são mais complicados, até para fazer um rapport, fazer aquela conexão. Aí o sujeito está muito amedrontado, então ele não tem experiência naquilo muito, ele já muita tensão para ele, né? E aí a coisa mais complicada, que é o caso típico do que aconteceu no 74 lá, aquele Sandro, né? Aquele Sandro, embora já tivesse uma vida complicada, nunca imaginou estar numa situação como aquela, né? Ou aquele outro garoto também que acabou sendo morto por um sniper lá na Ponte Rio-Niterói, né? Então, às vezes a coisa complica um pouquinho. Então, respondendo assim resumidamente a pergunta do repórter, sempre o cara mais preparado, o cara mais que já tem uma vida no crime, ele reage melhor. O outro é mais complicado. Beleza, show de bola. Pessoal, então, eu vou fazer agora meus agradecimentos, depois o comandante encerra. Antes de fazer o agradecimento de vocês, eu convido a todos, de repente, se algum de vocês não segue o meu Instagram, convido vocês a seguir o meu Instagram, diogoduarte.k, diogoduarte.k. Eu estou tendo uma série de lives com autoridades aí de altíssimo nível mesmo, e vai ter várias. O mês todo de maio vamos ter mais lives com autoridades de altíssimo peso. Então, pessoal, quem não me segue, por favor, segue lá no meu Insta, diogoduarte.k. Convidem os seus amigos. Por favor, também sigam o Instagram do Comandante Luca. Sigam o Instagram dele. Se algum de vocês aí que são os meus seguidores não seguem ele, aí agora, quando o comandante encerrar, por favor, diga seu Instagram pro pessoal, né? Então... Comandante Luca. Comandante Luca, simples e rasteiro. Simples e rasteiro, tá? Mas tá lá nos posts que eu fiz, eu marquei ele, mas eu convido então, o pessoal me siga lá para ter acesso a essas informações e até para eu poder passar para vocês, o livro que ele vai me enviar, legal? E, comandante, muito obrigado, isso aqui foi uma satisfação, foi um prazer, para mim foi uma verdadeira aula que eu tive hoje por 2 horas, uma verdadeira aula. Isso aqui eu vou rever a live depois, ela fica por 24 horas no Instagram, eu vou rever toda ela, vou anotar, porque agora eu estava aqui lendo as mensagens, eu estava aqui falando, não pude fazer isso. Eu vou anotar tudo, com certeza, item por item, vou absorver tudo isso, para mim foi um prazer, espero vê-lo pessoalmente em breve, depois conversamos aí sobre pós-graduação, sobre tantas outras coisas, né? Então, muito obrigado, de coração, e estou à disposição do senhor aqui no Sul. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Espero ter podido responder aí a contento as perguntas que me foram feitas. Eu fico muito feliz com as perguntas. Quero desejar a todos aí muita força e honra, que são as expressões que nós, as tropas de elite, usamos em momentos como esse que nós estamos enfrentando por conta da Covid, que está sendo um desafio importante para toda a humanidade. E também torcendo para que tiremos boas lições dessa situação e saiamos mais fortes dela para poder nos reinventar lá na frente, tá bom? Agradeço muito a todos, obrigado mais uma vez pelo convite, e vamos continuar todos, cada um na sua seara, lutando, se esforçando para fazer esse país grande um grande país. Força e honra a todos. Com certeza. Abraço, cortou um pedacinho aqui, abraço a todos. Perfeito. Um abração aí. Até mais, pessoal. Obrigado, comandante. Um abraço. Até mais. Valeu.